continuar hoje com a nossa discussão de biofísica, né? Antes de continuar com a aula, eu queria discutir com vocês, mostrar para vocês esse artigo aqui, que é um artigo na Nature Chemical Biology, né, de 2018. E, bom, a gente vem estudando evolução natural, né? E a gente, inclusive, viu nas duas últimas aulas um exemplo na bactéria E. coli de evolução no laboratório, né? Então a gente consegue fazer o fitness landscape da bactéria mudar através de mudanças no ambiente em que a bactéria é crescida. E esse paper aqui, ele faz uma coisa similar, mas eu achei ele muito interessante, então eu queria compartilhar ele com vocês. É do grupo do Edward Boyden, do MIT, né, que é um físico também de formação, onde eles evoluem não células inteiras, mas proteínas, certo? Então, é Directed Molecular Evolution. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é a seguinte: o Edward Boyden, o laboratório dele está interessado em fazer mapas de cérebro, okay? Então, ele quer proteínas que sejam capazes de emitir luz na presença de uma tensão elétrica, né? Porque o cérebro é feito de neurônios e os neurônios eles funcionam emitindo corrente, produzindo uma diferença de potencial elétrico, né? Fazendo uma tensão elétrica. E aí o que ele quer fazer é que ele quer criar um determinado animal com uma modificação genética para criar uma proteína que, quando esteja dentro do cérebro do animal, quando ela for sujeita a uma diferença de potencial, essa proteína vai emitir luz. Então, ele quer uma proteína que seja eletrossensível. Ou eletrofotônica, né? Então a ideia é que eu tenho aqui um neurônio, aqui outro neurônio. Quando eu crio uma diferença de potencial aqui, né, essa proteína que está presente nesse bicho aqui vai emitir luz. E aí você vai ter basicamente o cérebro do bicho, né? Vou desenhar aqui um cérebro. E aí, com isso, ele consegue olhar regiões do cérebro que estejam ativadas, porque essas regiões vão emitir luz. E aí ele quer fazer uma imagem, uma reconstrução da rede neural e, no final das contas, abstrair as conexões entre os vários neurônios. Igual numa rede neural mesmo, que a gente tem em programação, por exemplo. Então, como é que eu faço essa proteína aqui? Né? Coisas assim não estão disponíveis na natureza, pelo menos não com a eficiência que ele precisa para os experimentos dele. Então, o que ele resolveu fazer? Ele resolveu evoluir elas no laboratório, né? Então, we developed a new way to engineer complex proteins towards multidimensional specifications using a simple yet scalable directed evolution strategy. By robotically picking mammalian cells that were identified under a microscope as expressing proteins that simultaneously exhibit several specific properties, we can screen hundreds of thousands of proteins in a library in just a few hours. Então, a ideia, né, é que ele vai pegar proteínas conhecidas e vai selecionar elas naturalmente. Vai criar um ambiente de seleção natural onde ele vai tirar da amostra as proteínas que têm as propriedades que ele gostaria mais fortes e vai colocar isso numa nova amostra e fazer novas seleções, né, e induzir mutações e tudo mais. Então, é uma ideia muito interessante, assim. Então, por exemplo, ele seleciona, né, aqui são proteínas que ele cria, né, nessa placa de Petri aqui, e aí ele seleciona proteínas que têm uma emissão alta, o brightness, né, alto, quando todas essas proteínas estão sujeitas a uma tensão, né, através dessa placa de Petri aqui.
E ele quer proteínas que sejam fáceis de localizar, né? Que sejam fáceis de você ver. Então é exatamente isso, ele seleciona esses indivíduos aqui, né? E cria uma nova população através desses indivíduos e repete esse processo iterativo algumas vezes, né? E no final das contas ele tem uma proteína que quando está sujeita a uma diferença de potencial emite luz com bastante eficiência. Ele chama isso de Arcon 2, né? Arcon 1, na verdade. Esse cara aqui. A fluorescência dele dura mais tempo. Bom, então eu recomendo vocês lerem esse paper aqui, é muito interessante. Depois ele cria na Arcon 1 dentro de organismos vivos e usa isso para fazer imagens neurais. Então está aqui uma imagem de um neurônio feita através disso, né? Então é ciência de ponta, assim, realmente vale a pena dar uma lida, tá? E tem toda uma área de multidimensional directed evolution, né? Que vale a pena vocês darem uma pesquisada se isso interessar a vocês. Então queria chamar a atenção para esse paper, né? O paper é de 2018, né? Tá aqui a referência para vocês buscarem ele depois. Se alguém quiser comentar depois na aula ou discutir, eu vou ficar feliz em falar mais sobre isso. Bom, então, a aula de hoje, gente, é sobre um assunto novo, mas relacionado ao que a gente vem fazendo, tá? Que é Kinetic Proofreading. Então, em geral, né, nos organismos vivos, tem processos que usam proteínas, né, como enzimas, né? Essas proteínas precisam reconhecer o alvo delas, né? Então você tem a ideia é a seguinte: a gente vai ter um aparato, né, que é o ribosomo. Esse ribosomo é uma máquina molecular que pega o messenger RNA, né? E aqui na solução a gente tem esse tRNA. Essa bolinha A aqui é um aminoácido. Então tem vários desses tRNAs aqui. Por exemplo, esse aqui é um outro diferente. Flutuando na solução. E cada 3 letras desse mRNA aqui, A, T, G, por exemplo, né, elas codificam para um aminoácido na proteína, né? Então, lembrando, né, o paradigma é que a gente tem DNA, do DNA a gente produz mRNA, e do mRNA, usando esse tRNA, a gente produz a proteína, né? Proteína, isso aqui é uma dupla hélice. Esse aqui é um strand só. E esse aqui é uma cadeia de aminoácidos.
Isso aqui é um aminoácido. Okay. E aqui nesse processo a gente tem essa máquina molecular que é o ribossoma. Esse é o paradigma que a gente vai pensar hoje. Ok? Então, a cada 3 letras no DNA, a gente codifica um aminoácido. Então, essas proteínas aqui, esses RNAs T, né, precisam reconhecer o target delas, precisam reconhecer o alvo delas e precisa evitar falsos alvos, né? Então, pode ser que tenha uma letra errada, por exemplo, aqui. Essa letra não casa com esse cara daqui. Mas ainda assim, eu ligo. Né? E aí o que vai acontecer é que eu vou ter uma proteína, nesse caso, quase perfeito, mas eu vou ter lá no meio um aminoácido errado. Então esse aminoácido aqui está errado. Essa proteína, em geral, ela vai ser muito diferente, né? Ela vai se dobrar de um jeito muito diferente. Da proteína que a gente gostaria de ter. E isso pode ser catastrófico para o ser vivo. Então, como é que a vida faz, né, para resolver esse problema? Para impedir que uma molécula errada se conecte no nosso mRNA, né, e atrapalhe a formação da nossa proteína. Só lembrando para vocês, né, o código genético. Então eu tenho proteínas são cadeias de 20 tipos de aminoácidos diferentes. Cada aminoácido é especificado por um tripleto de letras. Né? Então as letras são A, T, C e G. Né? Então, lembro que eu mostrei para vocês uma tabelinha assim, com vários aminoácidos. E aí a tabela era cada carinha desse aqui. Eu não vou lembrar, mas era tipo ATT, CGGC, TAG. E esses caras aqui codificavam para esse aminoácido aqui, ó, sei lá. Estou inventando os nomes, tá? Esses nomes, essas sequências de letras, não necessariamente codificam isso aqui, nem lembro se era um aminoácido. Mas enfim, é só para fazer vocês lembrarem, né? Esse é o código genético. O código genético ele é degenerado, no sentido de que eu tenho mais de uma letra que codificam para o mesmo aminoácido. Né? E o ribossomo, né, esse processo de transcrição, ou proteína, né? Formação de proteína, vou falar assim.
a taxa, né, de criação de proteína é 20 aminoácidos por segundo. Então, a cada segundo, você consegue montar uma cadeia de 20 aminoácidos. Okay? Então, é muito importante para a vida que você precise de taxas de erro pequenas. Okay? Como é que eu faço para garantir uma taxa de erro pequena? Okay? Então, como é que acontece um erro? Como a gente falou ali em cima, o erro acontece quando o aminoácido errado, né, ruim, é ligado na minha proteína. E isso acontece quando um RNA-T que tenha as letras não complementares ao que a gente tem aqui, quando ele se liga, né, nas letras que ele não deveria se ligar. Então, aqui tá. Esse cara daqui. Então, isso é um erro. Então, na verdade, isso aqui eu deveria pintar de vermelho. Isso daqui faz parte de uma proteína que estava certinho até agora, mas agora entrou esse erro aqui. Okay. Me ajudou a apagar essa parte que ainda não foi feita, né? A proteína, ela vai saindo para lá. Proteína. Então é assim que um erro acontece. Okay. Então qual é a taxa de erro esperada por um modelinho de equilíbrio? Okay. Taxa de erro esperada pelo equilíbrio vamos fazer um modelinho rápido, né? Então vou ter dois RNAs T. Esse aqui é correto. Eu vou ter um outro. Que é o errado. Esse aqui eu vou chamar de C. Esse aqui eu vou chamar de D. Ok? Então a reação é assim. Esse cara vai se ligar no meu códon lá, no RNA, mensageiro, né? Que eu vou chamar de C maiúsculo. Então o que vai acontecer é que eu vou ter uma reação desse tipo, que o aminoácido carregado pelo RNA T, Czinho, mais o códon correto, Czão, vai ter uma reação, né, com uma taxa Kc, é a taxa de ligar essa reação,
essa conexão entre os dois, né? E KC' é a taxa de degradação da conexão. E eu vou formar esse complexo do meu códon ligado com o meu RNA transmissor. E depois eu vou ter uma taxa de produção de aminoácido V que produz o aminoácido correto na minha reação. Então essa é a equação, ok? Então, a gente pode falar que essa taxa de produção de proteína, de aminoácido, ela é muito menor do que as outras taxas. É um processo muito mais lento. Okay. Eu vou assumir isso na minha discussão de hoje. Então, posso falar de uma equação de taxa aqui, né? No espírito do que a gente vem fazendo. Né? Então, a taxa de ligações corretas derivada temporal, né? Vai ser proporcional a essa taxa de ligar vezes o número, né? Isso aqui, quando eu escrevo isso aqui, eu quero dizer número de códons e de tRNAs disponíveis, okay? Menos a taxa de degradação dessa ligação, que é proporcional à taxa de desligamento vezes o número de complexos ligados. No equilíbrio, eu tenho que DDT desse Czão, né, que é a taxa de complexos ligados, é igual a zero. Então, no equilíbrio, eu tenho essas duas coisas. Okay. Então, daqui eu posso tirar aqui a taxa de complexos corretamente ligados vai ser igual ao número, né, de tRNA e de códons disponíveis, certo? Vezes a taxa de ligamento divididos pela taxa de desligamento. Faz sentido, equilíbrio é isso. Agora eu posso ter a mesma coisa com o tRNA errado. Então vou ter D mais C. Então eu tenho o RNA errado, ele vai ligar no códon que ele não deveria ligar, né? E eu posso propor uma equação similar, eu vou ter uma taxazinha de ligamento, uma taxazinha de desligamento. Isso vai formar o complexo errado, que eventualmente vai me dar a proteína errada. E com a mesma taxa aqui, eu vou produzir um aminoácido equivocado. Okay? E aí eu posso calcular, da mesma forma, essa taxa de complexos errados. Isso daqui vai ser basicamente a mesma coisa, só trocando Czinho por Dzinho.
Então, eu quero saber qual é a razão das taxas, né, do aminoácido correto divididos pelo aminoácido errado, na taxa, a razão dessas taxas. Isso daqui vai ser, bom, a taxa com a qual eu produzo aminoácidos, vezes a taxa de ligamento do complexo correto, a taxa de produção de aminoácidos, vezes a taxa do ligamento, de produção do ligamento errado. Okay. Isso aqui vai ser C KC sobre KC' divididos por DC, não, o número de potenciais ligantes disponíveis, KD sobre KD. Okay. Agora eu vou fazer algumas hipóteses, né? Vou falar que a concentração desses caras é igual. Tá. E eu vou falar que a taxa de ligação é comparável. Então, o que eu estou dizendo aqui é que um cara errado e um cara certo tem a mesma chance de se ligar. E basta eles chegarem um pouquinho perto aqui, eles vão se ligar. Mas o tempo que ele vai ficar ligado é diferente. Então esse cara aqui se mantém ligado por muito menos. Okay? Então essa é uma hipótese no modelo, né? Faz um certo sentido, se a gente pensar fisicamente. Né? Essas ligações químicas aqui, esses caras estão flutuando na solução, né? E uma vez que eles chegam suficientemente próximos, eles vão se ligar. Mas essa ligação ela não vai ser forte o suficiente, né? Um ambiente estocástico, né? Eventualmente, esse cara daqui, que está ligado em 3 letras, é mais forte, enquanto que esse cara aqui que está ligado em só 2 é mais fraco, ele vai soltar mais rápido. Então ele vai degradar mais rápido. Então a taxa de degradação é maior que a taxa de degradação do tRNA correto. Então, com isso, a gente espera que a taxa de correto dividido pela taxa de ligação errada seja alguma coisa do tipo KD' sobre KC'. Ok? E a gente pode botar números aqui, no final das contas isso aqui acaba sendo da ordem de 100. 10 ao quadrado. Estou dando esse dado para vocês. Esse é o que o modelo teórico de equilíbrio prevê. Okay? Então, a taxa de erro
vai com gamma wrong divididos por gamma correct. É quantos caras errados eu produzo em relação a quantos caras corretos. Isso daqui é 10 a menos 2. Eu vou chamar isso de F0. Outra forma mais ligada à física, né, de prever isso, usando mecânica estatística, a probabilidade de eu acabar com uma ligação ruim divididos pela probabilidade de eu acabar com a ligação correta é dado por esses pesos de Boltzmann, né? Que é E a menos beta, a energia de uma ligação ruim, divididos pela energia de uma ligação correta. Então isso aqui é igual a E a menos beta delta E, de delta E é a diferença de energia entre uma ligação correta e uma ligação ruim. Isso daqui é a energia de uma ponte de hidrogênio. Certo? E uma ponte de hidrogênio, a gente pode medir isso em kBt. Okay. Isso aqui é da ordem de 10 para a ponte de hidrogênio, né? Estou assumindo essa ligação aqui de hidrogênio, são W, né? E aí você pode calcular E a menos alguma coisa, tipo 10. Vou botar aqui no... Bom, talvez esteja... Acho que eu estou muito... Deixa eu ver esse número aqui de novo. Isso aqui é mais para 1, né? Esse cara aqui mais próximo de 1. Né? 1 a 2, né, digamos. Que é mais ou menos, você vai achar 1 de 100. Então você pode fazer um modelinho assim também. Né? Isso está feito aqui nesse paper do John Hopfield, né? Kinetic Proofreading.
que eu também recomendo vocês lerem. Ele faz uns modelinhos assim, exatamente isso que eu estou falando. E ele faz umas considerações de mecânica estatística que eu acho que vale a pena ler. Okay? Bom, então a gente pode comparar esse número F0, né? 10 a menos 2. Então, o que o equilíbrio dá pra gente? A realidade. A taxa de erro é 10 a menos 4. Okay? Então, como é possível? Então, aí que entra essa ideia de kinetic proofreading que eu queria discutir com vocês hoje. Okay? Então, vamos falar sobre isso. Mas antes eu queria fazer uma analogia, né, que eu estou pegando emprestado do Woody Allen. Imagina que eu tenho uma piscina né, e tem dois tipos de peixe. Tem peixes verdes e tem peixe vermelho. Okay? E aí eu estou interessado em capturar peixes vermelhos. Então eu jogo um balde aqui. Okay? E aí eu tiro o balde da água. E aí, por equilíbrio, eu espero ter o mesmo número de peixes verdes e peixes vermelhos. Né? Esse é o equilíbrio. Então, no equilíbrio, o número de peixes verdes igual ao número de peixes vermelhos. Certo? Mas eu posso usar um truque que aqui dentro eu coloco comida que atrai os peixes verdes que eu quero buscar, mas ela não é muito interessante para o peixe vermelho. Né? Então, se eu colocar a comida certa, o número de peixes verdes vai ser igual a 10 vezes o número de peixes vermelhos. Então, eu consigo melhorar em relação ao equilíbrio 10 vezes adicionando essa comida aqui. Então, como é que eu posso melhorar ainda mais a concentração de peixes verdes? Então, a ideia é a seguinte. Vamos pegar o nosso balde, vamos colocar ele num tanque que não tem peixe. Eu vou ter aqui meus peixes vermelhos, meu peixe verde, por aí vai. E eu vou ter aqui a comidinha que atrai o peixe verde, mas não é nada demais para o peixe vermelho. Se eu colocar esse cara nesse tanque, que está fora do equilíbrio, a chance do peixe vermelho sair vai ser 10 vezes maior
do que a chance de um peixe verde sair, porque ainda tem a comida aqui. Então, depois do tanque, o número de peixes verdes vai ser 100 vezes maior. Então, eu consigo uma melhora de 100 vezes. 100-fold improvement. Mas isso requer não equilíbrio. Por exemplo, eu tenho que ter uma banheira vazia que não tem peixe nenhum. Eu tenho que ter energia. Tem que gastar energia. Então essa é a ideia de Kinetic Proofreading, que está explicado nesse paper desse cara, John Hopfield, foi um dos caras que descobriu isso. Okay. Então a ideia por trás disso é a seguinte. Eu tenho aqui o meu códon e eu tenho aqui o meu RNA transmissor. E ele só vai ligar, ele só vai soltar do códon, ele só vai estar pronto para produzir a proteína, né? Para contribuir na produção da proteína, quando eu gastar uma molécula de ATP, transformando ela em ADP. Então, vou fosforilar esse cara daqui, né? Os químicos gostam de falar assim. Então, depois que isso acontece, esse processo de fosforilação que gasta energia, transforma um ATP em um ADP, né? Depois que isso acontece, o aminoácido liga na cadeia de aminoácidos que está sendo construída. Okay? Então a ideia é que você tem esse processo a mais. Então como é que fica a nossa reação? Eu tenho um tRNA correto, tenho meu códon, eu vou ter a minha taxa de ligamento KC, minha taxa de ligamento KC', isso vai me ligar a um complexo correto. Só que agora eu vou ter mais uma etapa que tem taxa M, que transforma esse complexo num complexo fosforilado, que eu vou chamar de CC estrela. E duas coisas podem acontecer agora. Uma taxa V, né? Eu crio meu aminoácido, mas com uma taxa LC', esse complexo se desfaz naturalmente. Então tem um processo, né, análogo a esse processo aqui de volta, né? Só que ele acontece nessa hora aqui, nesse estágio onde o negócio está fosforilado. Ok? Então, no equilíbrio, fazendo o mesmo tipo de raciocínio que antes, né? A gente vai ter que a taxa de produção de aminoácidos vai ser proporcional à taxa de produção de
complexo fosforilado. Fosforilado, faltou uma estrela ali. Isso vai ser igual à taxa de produção de aminoácido vezes a taxa de complexos formados vezes M sobre LC'. Então, estou aplicando aqui, né? Isso aqui vem do equilíbrio da equação de taxa para essa parte aqui, ó. Para essa parte aqui. Tá ruim, meu computador tá lento. Então, se eu considerar uma equação de taxa, né, de criação e destruição, que nem a gente fez agora há pouco, né, a taxa de complexos fosforilados vai ser dada por uma expressão assim. E agora, usando uma equação de taxa desse tipo, isso aqui pode ser escrito como sendo V vezes o número de complexos disponíveis, M sobre LC', K sobre C, KC'. Isso daqui é a taxa de produção de aminoácido correto. Então a gente pode fazer uma coisa similar, trocando C por D, né, que é o tRNA errado, e calcular a taxa de produção de aminoácido correto divididos pela taxa de produção de aminoácidos incorreto. Isso aqui vai ser uma coisa do tipo V, C, Czão, M sobre L', LC', né? Aqui eu vou ter V, D, Czão, M sobre LD', que fazendo as aproximações que a gente fez de equilíbrio, né, falando que as concentrações de complexos C e D disponíveis são iguais, isso aqui vai ser proporcional a KD' sobre KC', como a gente tinha antes. Mas agora eu tenho um novo termo aqui, que é dado por LD' divididos por LC'. Então tem esse novo termo, devido à adição desse passo intermediário aqui de fosforilação, né? Isso aqui, no final das contas, eu posso falar que é da ordem de KD' sobre KC' ao quadrado. Porque essa taxa de fosforilação é da mesma ordem, né, daquela taxa. Então isso aqui é 10 ao quadrado, que é igual a 10 a 4. Então o F, a taxa de erro acaba sendo F0 ao quadrado, que é igual a 10 a menos 4. Então exatamente o que está acontecendo aqui, né, é a mesma coisa, é análogo a essa história dos peixes que eu estava contando para vocês. Eu peguei emprestado do curso do URI. Né? Esse processo de transformar ATP em ADP, né, gastando energia, fosforilando esse tRNA aqui,
adiciona um delay, né? E nesse delay, a ligação incorreta, ela tem mais tempo de se desligar. E como ela se desliga mais rápido, em média, do que a ligação correta, você se livra desses caras que são incorretos. Então é assim que o ribossomo, né, é assim que esse processo de produção de proteína consegue uma taxa de erro tão baixa. Mas isso não acontece só no ribossomo, né? O ribossomo é um exemplo. Isso acontece num processo chamado DNA polimerase. Quando você copia DNA, você tem esse procedimento, esse processo de correção de erros, né? Isso acontece em reparação de DNA. Quando você tem aqui uma fita de DNA, e aí você tem uma proteína A que se liga nesse cara, e só depois que ela fosforila, vem esses complexos auxiliares aqui, B e C, que clivam a proteína, né? Clivam o DNA, né? E cortam esse pedaço defeituoso aqui. Joga ele fora. Okay. A gente vai ver mais sobre isso ao longo do curso. Né? E um outro exemplo que é bem útil hoje em dia, né? É o sistema imunológico. Né? Quando você tem anticorpos, e esses anticorpos precisam detectar um antígeno, um patogênio, né? Uma proteína que está lá por causa de algum vírus ou alguma coisa assim, e atacar esse vírus. Né? Então, muitas vezes a gente tem proteínas muito similares que são do nosso próprio organismo. E o nosso sistema imunológico pode atacar elas. Isso é um problema. Um problema bastante relevante hoje em dia, né? Principalmente agora. Então, essa ideia de kinetic proofreading, né? De adicionar um estágio adicional que requer um não equilíbrio, que requer um gasto de energia, é uma ideia meio universal nos seres vivos. Né? Você vai encontrar esse procedimento de correção de erro em vários exemplos biológicos. Então, pessoal, era isso que eu queria discutir com vocês hoje. Na quinta-feira a gente fala mais sobre isso. E espero que todos tenham um bom dia.